Olá pessoal, tudo bem? Como estão de quarentena em casa? Nós estamos vivendo um momento crítico, né? Com esse vírus que veio para nos afastar, não nos deixar abraçar uns aos outros, não é fácil. A gente gosta de estar sempre com aconchego entre os amigos, os familiares, e ele veio e nos afastou. De uma outra forma, através da mídia, como vocês gostam muito de ficar no seu celular, né? Estamos aí, matando a saudade através da mídia a nosso favor. Quem diria que ele viesse aqui assim, para transformar a humanidade? Que na verdade não é só o Brasil, mas são todos os seres humanos da face da Terra. Então, nós vamos entrar num conteúdo novo, que é o que vem ao encontro do que está acontecendo sobre o surgimento da sociologia. Vai dar para vocês entenderem um pouquinho melhor quais transformações o mundo passou, para a gente viver hoje o que a gente vive, as formas de comércio, as formas de contato, né? A forma de aprendizagem, nós estamos até nesse momento. Então, a partir de agora, vocês vão seguir os slides, que eu começo na página 20 da apostila, ok? Coloquei aqui no slide uma imagem do momento que a gente está vivendo na atualidade, né? Todas as mãos em um prol, unidas para um só objetivo: salvar vidas. Não importa a cor, não importa a crença, o teu estado social, o objetivo simplesmente é salvar vidas. E aí aqui essa imagem, né? O mundo todo de quarentena. Essa quarentena é que está nos afastando. Esperamos que logo, que em breve ela passe. Mas para ela desaparecer, para a gente poder sair para as ruas, é preciso cuidado. Ficar em casa, usar máscaras e lavar muito as mãos em todos os momentos da nossa vida. Então vamos lá, o surgimento da sociologia. Vários fatores marcaram o surgimento da sociologia, que foram o Renascimento, o Iluminismo, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, para que passassem para a sociedade moderna. O século XVIII foi marcado por transformações, período de transição de novos valores e práticas. Os valores tradicionais e emergentes se misturaram, gerando mudanças e descontinuidades. A investigação sociológica surgiu, portanto, como um dos meios de compreender essas transformações. A primeira, a Revolução Cultural, ela representou uma abertura de possibilidades com o esforço de romper com representações meramente religiosas. O homem começou-se a perceber que não só a religião falava o que era a verdade, e que sim existia o poder de pensar. A arte deixa de expressar apenas produções de caráter religioso para expressar uma visão mais antropocêntrica, mais direcionada ao homem, dando mais destaque ao ser humano, buscando influência na arte clássica da antiguidade. Desenvolve também a ciência e seu método confrontando as verdades absolutas da religião. Então, se você for analisar nas imagens que a gente vê nas apostilas, nos livros, né, mesmo na internet, as imagens de fotos que eram registradas ou de obra de arte que eram realizadas antes da Revolução, antes das transformações da sociedade para a sociedade moderna, o homem não tinha espaço, não tinha corpo, ele só tinha aqueles laços, né? Aquelas linhas em volta do corpo. O homem então passou a ser percebido como um ser que pensa, que tem massa corporal. Se você for olhar nas imagens, você vai perceber. Eu poderia ter colocado aqui, não coloquei, desculpem. Aí também outro fator foi a Revolução Industrial. Por exemplo, representou a consolidação do capitalismo, uma nova forma de viver, a destruição de costumes e instituições, a automação, a formação do proletariado. Foi substituída a produção artesanal e manufatureira pela produção mecanizada e industrial, uma revolução produtiva que provocou o acúmulo de capital. Antes disso, as pessoas os trabalhos eram mais manuais, né? A partir da Revolução Industrial começou-se a usar as máquinas. Houve mudanças econômicas desencadeando duas classes sociais, que foi o proletariado, que são os operários das fábricas, e a burguesia, que são os empresários capitalistas, detentores dos meios de produção. Hoje, quando você fala em burguesia,
O que vocês logo vem em sua cabeça? Ah, aquele lá é filho do burguês, é um burguês. Quando olha assim, de repente, a casa que mora, o carro em que anda, o tipo de vestimenta, são os burgueses hoje. Mas na época da Revolução Industrial, eram os detentores do meio de produção. Eles tinham mesmo capital. Não é como hoje, que às vezes a pessoa anda com um carrão, tem aí uma casa muito bonita, mas é tudo financiado. Se deve para os bancos, que na época não tinha esse tipo de negociação, né? E quem trabalhava nas fábricas eram o proletariado, que são os empregados hoje. Aqui eu coloquei um trecho do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que mostra bem como as pessoas trabalhavam na época da Revolução Industrial. Vejam o dono do capital, né, que era o burguês, no seu escritório. De repente chega um pedido e aí ele precisa aumentar a produção. Como ele aumenta a produção? 5, aumente a velocidade a 4.1. Manda aumentar a velocidade das máquinas, não importa quem está lá atrás das máquinas. Ele precisa do capital, ele precisa fazer render a fabricação. As mesmas pessoas aumentando a produção, aumentando quantos parafusos seriam fabricados no momento, de acordo com o pedido que o grande produtor recebeu na sua venda. Não há tempo, não podemos perder tempo. Tempo é dinheiro, saiu aí dessa época, né? Aumente a velocidade a 4.7. Aumentou a velocidade. Mais pedidos de produção. Não importa quem está lá atrás das máquinas. O trabalhador não tinha seus direitos garantidos nessa época. Ele troca o turno, mas a fábrica continua. Aí vem os tics, né? De tanto movimento repetitivo, os músculos obedecem. Tudo é vistoriado. Hoje temos as câmeras. Naquela época também tinha.
Tem uma parte, se vocês quiserem assistir, não sei se vocês já assistiram o filme todo, ele é bem interessante, quando aparece ali que a máquina come o homem, né? Na verdade, é para dizer que o homem vive atrás das máquinas a favor da fabricação de algo. Outro fator foi a Revolução Francesa. Ela estabeleceu a transformação de caráter político que influenciou a sequência de mudanças que ocorreram nos governos de algumas nações ocidentais. Seu caráter de rompimento com o poder do clero e da nobreza gerou buscas por liberdade e igualdade e privilegiou a ascensão e a consolidação da burguesia. Então, eu coloquei aqui uma imagem que vocês já conhecem, devem ter trabalhado em arte, o significado dela, que essa mulher com os seios de fora, mostrando a liberdade. Na verdade, não era que ela estava com os seios de fora, mas era o artista elaborou essa imagem pensando, né, na liberdade de expressão, na força da mulher, né, na luta pelos seus direitos naquele momento. Vamos pensar bem lá na Joana d'Arc, se vocês assistiram o filme, se não assistiram é bom ver, que tem aquela ascensão da mulher no poder, né? Quando a Joana d'Arc luta pelos direitos da sociedade no geral. Aí o outro fator é o iluminismo. Ele foi um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França, nos séculos 17 e 18. Nessa época, o desenvolvimento intelectual, que vinha ocorrendo desde o Renascimento, deu origem à ideia de liberdade política e econômica, defendidas pela burguesia. Foco na formação de intelectualidades baseadas no princípio de que o uso da razão libertaria o ser humano das amarras que o afligem. O iluminismo veio para transformar, né, as desigualdades sociais, na verdade, veio para nos dar direitos de razão. Eu coloquei aqui depois um vídeo que vocês vão perceber a explicação de como surgiu a importância do iluminismo na nossa vida. O critério de mérito para a ascensão social só é possível por uma sociedade burguesa, pois na sociedade do antigo regime, os privilégios de nascimento é que determinava o espaço social do indivíduo. Não importava o teu status, se você morava num casebre ou morava num castelo, se o teu sobrenome fosse, por exemplo, Fernandes. Se um Fernandes era rico, vou falar sim sobre o sobrenome do meu filho, né? Se um Fernandes fosse rico, toda a família carregaria esse status. Então ele era visto como um espaço social do indivíduo em todos os lugares. Quer onde ele fosse, seria o senhor, né? Filho, mulher, primo, mas era da família, da grande burguesia. Esses fatores de caráter científico, artístico, religioso, político, intelectual e econômico explicam como as grandes transformações sociais causaram a perda de uma referência para as novas gerações. E assim criaram muitas dúvidas, medos e inseguranças. É desse contexto que emerge o conhecimento sociológico. Então vamos lá prestar atenção um pouquinho nesse vídeo, bem interessante. Quando muitos andavam nas trevas, enfim alguém percebeu então que a resposta está na razão. São os iluministas e suas ideias, onde basta olhar e analisar pra se entender. E todo mundo
alguns perceberam que existia um porquê pra tudo nesse mundo acontecer. Agora posso pensar, agora eu posso ver, posso até explicar, te fazer entender. Quem foram os iluministas, mudando as ideias, dentro da política, filosofia, uma revolução, mostrando que a razão não é religião, é prestar atenção, é tirar conclusão do que é ou não, buscando sempre o sim ou não, mostrando que a razão não é religião, é prestar atenção, é tirar conclusão do que é ou não, buscando sempre o sim ou não. E muita coisa mudou com esses heróis do pensar, lutaram por nosso direito maior de sempre poder questionar. Pessoal, bom, agora complementando a nossa aula. Vocês têm uma atividade na apostila 20, na página 23 da apostila, que é uma atitude sociológica. Vocês têm aqui, a canção Capitão de Indústria é um retrato do profissional contemporâneo que tem sua vida controlada pelo ritmo de trabalho. A letra representa muito bem as dinâmicas de mercado da sociedade moderna e o modo como os indivíduos necessitam se adequar para corresponder às expectativas da relação profissional. Então vocês vão ler a música, né? E com base na música vocês vão responder o exercício 1 e 2. Eu vou, na volta às aulas é que vou fazer a correção. Então é importante que vocês resolvam essa atividade para quando a gente voltar, teremos mais aula, né? Para quando a gente voltar, a gente fazer a correção, ok? Não esqueçam de lavar bem as mãos, né? Ficar em casa, para que a gente volte logo. Está nas nossas mãos a nossa volta às aulas, ok? Abraço a todos, bom final de semana.